atrás, para entrar aqui no templo, as salas só vão ser liberadas depois, tá, irmãos? Então, fala com eles, ó, o pastor está pedindo para todo mundo entrar. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Que alegria ter vocês mais uma vez. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que passamos aqui na nossa consagração. E já vamos entrar no nosso segundo culto, né? Vamos participar agora da Escola Bíblica Dominical. E eu estou muito feliz por você estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa derramar sobre você graça, que Deus possa derramar sobre você as mais ricas bênçãos. Esteja certo de que você está no melhor lugar. O melhor lugar para você estar é na casa do Senhor. Eu sei que às vezes o pastor parece um pouquinho enjoado, né? Eu mando link, eu mando mensagem, eu mando foto, eu mando cartaz, mas eu vou continuar fazendo assim, porque a palavra do Senhor diz que nós pastores teremos que dar conta das vidas as quais o Senhor nos deu para cuidar. Então, a sua vida para mim, ela importa. O que você faz para mim importa. Quando você vem para a igreja, você me deixa feliz. Quando você falta, você me deixa triste. Quando você obedece, você me alegra. E quando você desobedece, você me fere. Então, o pastor é aquele que tem cuidado com a vida das ovelhas. Por isso que quando chegar no céu, o Senhor vai falar bem assim: meu filho, o que você fez para trazer o povo para a minha presença? Eu falar: Senhor, eu fiz de tudo um pouquinho. Eu botei culto na internet para o pessoal que não podia vir assistir, participar. Eu mandava cartaz, eu mandava recado, eu mandava áudio. Usava toda a tecnologia, eu ligava, eu fazia de tudo, eu visitava. Então, não vai ter como as pessoas dizerem assim: ah, mas eu não fui para a igreja porque ninguém me incentivou, né? Tem gente que precisa sempre ser empurrado. Mas eu estou fechando todas as brechas aí para quando chegar no céu, o Senhor olhar para mim e ver em mim um servo fiel, alguém que honrou a missão para o qual foi designado. Vamos orar, querido? Feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Em seguida estaremos adorando ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença e quero agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo aquilo que tem feito pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração que tivemos aqui agora. Oramos, buscamos a Tua presença, fomos ministrados por uma palavra e agora, Senhor, continuamos aqui na Tua casa para esse segundo momento, onde estaremos aprendendo mais acerca de um tema específico que o Senhor preparou para nós. Guarda-nos, esteja conosco, abençoe cada um dos Teus servos que estão presentes, bem como aqueles que participarão de casa. Nos ajuda, Pai, a conhecer mais a Tua vontade para a nossa vida, para que possamos Te honrar e Te glorificar em todo o tempo. É o que eu oro e entrego em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos adorar com alegria? Aleluias. Adore conosco nessa manhã. Bem animado, bem alegre. Aleluias. As palmas assim, adore ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluias. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua luz já se mostram cada vez, vencendo
Vamos ouvir só a igreja cantar agora, vai! Cante, bem bonito! Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Diga, venceu, venceu o Rei Jesus. Ele venceu, venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Aleluias! Por isso eu e você estamos aqui nessa manhã para adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluias! Nós te adoramos, Senhor Jesus. Receba a nossa adoração nessa manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Amém. Deus seja louvado. Eu quero dar liberdade aos professores para conduzirem os seus alunos até as suas respectivas salas. Vocês têm exatamente 1 hora para transmitir o conteúdo. 10h15 vocês podem descer. Quero justificar a ausência. Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, meu filho. Eu quero justificar a ausência do irmão Cleudemir, está enfermo, não pôde estar conosco nesta manhã. Irmão Magno também está trabalhando e pediu para justificar a ausência dele. Os demais eu não sei onde estão. Cheguem para frente um pouquinho, queridos, os adultos. Fiquem mais pertinho do pastor, quero interagir com vocês. Abram. Quem tem a revista pode abrir. Quem tem a revista, abrindo a lição de número 8. Lição. Lição de número 8. Ele está com mau cheiro. Depois tem que limpar ele. Lição de número 8. Hoje nós vamos falar sobre transgênero. Que transexualidade é essa? Pastor, esse tema mesmo que você vai falar? É esse tema. Tema polêmico. Tem nada de polêmico para nós, né? Para nós que somos cristãos é um tema muito claro. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler junto? Capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Eu vou dizer texto áureo e eu quero que vocês leiam comigo, em voz de coro, o que está escrito lá. Vamos lá? Preparados? Texto áureo. A verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Já vamos falar sobre isso aqui. A leitura bíblica em classe, que é aquela que a gente lê para contextualizar o ensinamento de hoje, está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e depois ele vai lá para o versículo 18 até o versículo 25, certo? Para quem não tem a revista. Para quem tem a revista é só você seguir na ordem que vai estar aí o texto. Vamos lá? Eu vou ler o primeiro versículo, vocês vão ler o segundo, e a gente vai intercalar a leitura. Eu quero que vocês participem também. Combinado? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 20. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada.
Continue lendo. Queira se sentar, por gentileza, Deus abençoe. Amados, bom, nós estamos falando nesse trimestre nós estamos abordando sobre essa agenda, o espírito da Babilônia, né? O que é o espírito da Babilônia? É uma metáfora para falar sobre uma ação do diabo que está em curso através de ideologias que confrontam os ensinamentos bíblicos. E nós falamos domingo passado sobre a feminilidade bíblica, como que o diabo vem tentando desconstruir a feminilidade bíblica. Toda mulher cristã tem que ser feminina e não feminista. Então as mulheres que vieram aqui domingo passado aprenderam o que é feminismo e como que a Bíblia ela combate esse tipo de visão ideológica. No domingo retrasado, nós também falamos sobre a desconstrução da masculinidade, ou seja, os homens que vieram domingo retrasado aprenderam a serem homens à luz da palavra de Deus. Aprenderam como que o diabo vem tentando desconstruir a masculinidade à luz da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? É um assunto talvez pouco discutido dentro das igrejas e que bom que a nossa CPAD trouxe esse conteúdo para nós. Para quem é mais atento vai perceber que nós estamos um pouquinho atrasados com relação ao currículo da EBD. Isso se justifica porque em alguns domingos nós tivemos programações aqui e eu vou conversar com o superintendente uma estratégia de ministrarmos 2 aulas aí, talvez deixamos gravada e mandamos o link para os irmãos assistirem pelo nosso canal do YouTube. Não vai perder a essência, né, porque a gente vai explicar ali com a máxima excelência possível. Talvez só não vai ter a participação e interação dos irmãos, mas nós vamos colocar em dia esse currículo para a gente poder não se atrasar mais, certo? Hoje nós vamos falar sobre transgênero. Quando é que você imaginou que a igreja teria que abordar um tema como esse? Inclusive é um tema que não é tão antigo assim. É um tema relativamente novo. Para nós que somos cristãos, e muitos de vocês aqui, muitos de nós viemos de um lar estruturado, pai, avô, aquela cultura de família, para nós é um tema que a gente nem para se aprofundar tanto assim. Porém, se faz necessário discutir o assunto, uma vez que nós, mesmo que não estamos ligados a esse universo LGBTQIAN+, essa sopa de letrinhas aí, mesmo que nós não estejamos ligados a esse universo, nós precisamos conhecer. Para eu poder combater o veneno, para preparar o antídoto, eu preciso conhecer o veneno, certo? Então, entenda a lição de hoje, o bate-papo de hoje, como uma forma de conhecermos o veneno para prepararmos o antídoto. Até porque muitos de nós aqui têm filhos, adolescentes ou crianças, que terão contato com essas nomenclaturas na escola, na faculdade. E se você não preparar o seu filho para a universidade, para o colégio, pode ser que quando ele chegar lá, ele vai ser doutrinado. Ele será doutrinado e será influenciado por esse tipo de ideologia. Então veja como que é importante você conhecer. Eu estou fazendo esse comentário porque tem irmãos que chegaram para mim e falaram: mas será que tem que discutir isso mesmo? E eu digo, claro que é importante. Se é atual, se envolve a família, se envolve os filhos, então nós adultos precisamos tomar conhecimento e tomar conhecimento à luz da Bíblia. Até porque, amado, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, você não tem como pegar o seu filho e esconder ele isolar ele do mundo, esconder ele num convento. Os budistas, lá na minha cidade, tem um mosteiro zen budista, né?
Inclusive tem um monte de crente passando lá e tirando foto com aquele sujeito. Faz isso não, irmão. Vai fazer marketing, né? Não pode não. Tomar cuidado que fala aqui, né? Mas lá em Ibiraçu tem um mosteiro. E os budistas acreditam na fé deles que eles alcançam a santidade através do isolamento. Incrível que Jesus falou exatamente o contrário, né? Em João capítulo 17, depois você marca aí para você ler a oração de Jesus. João capítulo 17, eu acho que é isso mesmo. Jesus ele ora pelos seus discípulos e também ora por nós. E numa das suas falas ele diz assim: eu não te peço, falando com o Pai, né? Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifique os teus filhos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, o desejo de Jesus para nós é que nós estejamos no mundo influenciando e não sendo influenciado. Amém ou não amém? Fique à vontade para participar da aula, fazer perguntas. O objetivo hoje da lição, a gente sempre traz aqui um tríplice objetivo, ou seja, 3 objetivos principais. O primeiro deles é explicar o fenômeno da transgeneridade. Fenômeno da transgeneridade e como que ele abarca questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, certo? O segundo tópico da lição, ele busca reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. O que a Bíblia fala sobre essa questão? E o terceiro tópico vai elencar os efeitos nocivos, por sinal, da ideologia transgênica, certo? Primeiro nós vamos conhecer, vamos trazer depois o posicionamento bíblico e ao final vamos falar como que isso traz aí um estrago, como que isso de certo modo destrói aquilo que a Bíblia ensina para os nossos filhos. Pois bem, vamos à introdução da lição. Inclusive, vocês podem levantar a mão, tá? Participar. Quanto mais vocês participarem, mais vocês ajudam o professor a evoluir. Certo? E, de repente, a sua dúvida é a dúvida do coleguinha que está do lado também. Combinado, queridos? Amém? Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. Ou melhor, biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade. Dentre elas, a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Vamos lá. O que está acontecendo hoje no mundo? A tal da revolução sexual. Quem está acompanhando todos os temas já está por dentro, eu não preciso contextualizar tanto. Mas é importante que você saiba que, vamos botar aí, desde a década de 70, de 80, começou ali a revolução, o que se chamou de revolução sexual. E ali surgiram uma série de ideologias que hoje vem ganhando força, principalmente por causa de uma mídia que é muito solidária a essas ideologias. Eu já falei para vocês aqui nas aulas passadas que tem 2 formas de se viver: de uma maneira conservadora ou de uma maneira ideológica. Aquele que vive de uma maneira conservadora, ele é mais tradicional, ele é mais apegado a raízes, ele é mais apegado a princípios, a valores. O cristão, é possível ele ser uma pessoa ideológica? Eu tenho dificuldade de acreditar que um cristão possa viver de maneira ideológica. Porque o cristão, por essência, ele vive com base em um livro milenar, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro milenar e eu vivo com base nas verdades ali ensinadas. Então, por essência, um cristão é conservador. E o que é uma pessoa conservadora? É aquela que constrói o futuro sobre os pilares do passado. Ou seja, o conservador sempre vai olhar para o passado. Por isso que você toma benção pai, benção mãe,
Por isso que você chama uma pessoa de senhor, de senhora, principalmente se for mais velho. Por isso que você dá lugar. Quando você está num ônibus e uma pessoa mais velha chega, você dá lugar para ela sentar. Por isso que você acredita na família. Por isso que você olha para os filhos de hoje e você fica preocupado com essa geração. Isso significa que você é uma pessoa tradicional, conservadora. O conservador sempre vai olhar para o passado, para a história. O conservador ele vai ser religioso. A religião é um pilar importante para a nossa vida, porque ela molda o que nós acreditamos ser valioso. A religião molda o que diz respeito à nossa ética, à nossa moral. Ou seja, se eu não roubo, se eu não minto, se eu não mato, se eu não faço coisas erradas, é porque a Bíblia é o meu norte, é o meu guia. Então, o conservador ele tem como pilares a religião, ele tem como pilares os bons costumes herdados da sua família e assim por diante. Só que a segunda maneira de viver é de maneira ideológica, que são os progressistas, os ditos progressistas. E por mais que a palavra progressista vem de progresso, e progresso aponta para avanços e tudo mais, no entanto, essa visão ideológica da vida, ela confronta a palavra de Deus. Essa visão ideológica da vida, ela vem de encontro àquilo que nós acreditamos. E essa palavra progressismo, ela é uma espécie de guarda-chuva que, por baixo dela, existem uma série de ideologias que são nocivas ao que a palavra de Deus nos ensina. Veja bem, debaixo do progressismo você tem aí feminismo, que nós já falamos na última aula. Você tem o movimento LGBTQI e a sopa de letrinha aí que tem. Você tem a ideologia de gênero, que nós vamos fatalmente falar sobre ela aqui hoje também. Você tem a legalização das drogas, a legalização do aborto, a legalização da eutanásia, a desconstrução da heteronormatividade, da família tal como ela é, família como nós acreditamos, nuclear, também chamada de tradicional, composta por um homem, uma mulher e a sua prole. Uma das marcas da sociedade atual é o relativismo. Então, toda vez que você parar para analisar sobre o que a Bíblia ensina e o que o mundo ensina, você vai entender o que é visão conservadora, e antagônico a isso está a visão progressiva. Os conservadores são absolutistas, ou seja, os princípios para nós são imutáveis, os valores para nós são imutáveis. Quando você vai para o progressismo, eles são relativistas, ou seja, tanto faz, você tem sua verdade, eu tenho a minha. Ah, mas família era uma coisa no passado, agora é outra. Veja que quando você assistir um programa de TV, onde tem comentaristas falando sobre esses temas, eles sempre vão falar palavras bonitas do tipo, a sociedade muda. Ah, mas lá atrás as pessoas pensavam de uma forma, hoje pensam diferente. Só que para nós, o que a palavra do Senhor ensina como princípio, continua sendo verdade hoje. A Bíblia não muda. A sociedade pode mudar, mas a Bíblia não muda. Sobretudo com relação aos princípios, aos valores que ela apresenta. Por isso eu tenho uma frase que eu vivo dizendo, que é o seguinte: é possível ser moderno sem ser mundano. Você pode repetir comigo? Diga, é possível ser moderno sem ser mundano. O que é uma pessoa moderna, irmão? O que é uma pessoa moderna que não é mundana? O que você diria? Me ajuda aí. Quando eu falo isso, o que vem na sua cabeça? O que é você ser moderno sem ser mundano? Exatamente, uma pessoa que ela entende que a tecnologia vai avançando, ela entende que é possível viver em sociedade sem se contaminar. Ser moderno é você entender que tem coisas que mudam, de fato. Tem coisas que mudam, tem coisas, a ciência muda, a ciência evolui, a medicina evolui, a astrologia evolui, a biologia evolui, muita coisa evolui. Então, a modernidade é isso. Antes a gente pregava em banco, eu fiz parte de uma igreja que os banquinhos eram de madeira, agora são poltronas acolchoadas, olha que bênção, né? Então o pastor é moderninho.
O pastor quis dar um conforto maior para os irmãos. Antes era ventiladorzão, né? Agora tem 5 máquinas de ar-condicionado aqui dentro, de 60 mil BTUs, que dá a você um conforto térmico. O microfone geralmente era uma caixa da Watson, com alto-falante estourado. Hoje o seu pastor é um pastor que investe em sonorização. Hoje nós transmitimos o culto pelas redes sociais, porque entendemos que tem um público lá, tem pessoas que estão lá, que podem ser alcançadas. Talvez o investimento que eu faço é alto, e já teve gente dizendo para mim, não sei por que você faz isso, porque gasta dinheiro, nem todo mundo assiste, às vezes atrapalha até o irmão que não vem para a igreja, fica de casa, porque lá é mais confortável. Não tem problema, eu quero alcançar pessoas. Então, ser moderno é você não fechar os teus olhos para novas demandas que vão surgindo. Agora, até que ponto vai a modernidade? Até que ponto eu tenho que ser mente aberta? Então, veja bem, agora eu entro na questão do transgênero, da transgeneridade. Há aqueles que acreditam que a biologia não pode responder por demandas que são atuais, por mais que a biologia seja uma ciência. E o que a biologia diz? A biologia define gênero como... A biologia define que o gênero tem uma harmonia com o sexo que a pessoa nasce. O sexo define o gênero. Então, se uma pessoa nasce com o sexo masculino, com toda a anatomia masculina, com órgão genital masculino, isso significa que o gênero dela está em alinhamento com o seu sexo biológico. Então, o gênero dessa pessoa é masculino. E o oposto também, se a mulher nasce com sexo feminino, genitália feminina, toda a anatomia feminina, significa que o gênero dessa mulher está em alinhamento com o seu sexo. Sexo feminino, gênero feminino. Certo? Já falando aí do tópico 1, porque eu não vou, para não atropelar, né? A identidade de gênero, a gente vai compreender o que é isso, né? A identidade de gênero, ela prega o quê? Que o sexo não define necessariamente o gênero de uma pessoa. A identidade de gênero diz que o gênero, ele é uma construção da sociedade. Por isso que existem pessoas que, segundo a visão dos identitaristas de gênero, existem pessoas que elas podem nascer com o gênero, ou melhor, elas podem nascer com o sexo masculino, mas ela pode ter uma identidade de gênero feminina. Uma pessoa, segundo eles, olha só, hein? Segundo eles, uma pessoa pode nascer com o sexo biológico de um jeito, mas o gênero dela ser de outro jeito. Por isso a ideologia de gênero, que é aquele que as pessoas que acreditam nessa ideologia querem que seja ensinado nas escolas, fala exatamente sobre isso. Que um menino pode ser, na verdade, uma menina no corpo de um menino. Ou uma menina, sexo biológico feminino, pode ser que, no fundo, ela seja um menino no corpo de uma menina. Veja, a identidade, segundo eles, é definida não pelo que a biologia diz, não pelo que a ciência diz, mas por uma questão social. É isso que eles ensinam. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Por isso que a gente fala de guerra cultural, porque eles acreditam que o sexo não define o que a pessoa é. Bom, já dá para você entender, eu não tenho muita paciência para ficar explicando tudo isso, porque a gente já sabe assim, peraí, pastor, mas como que uma pessoa vai nascer homem no corpo de mulher, ou mulher no corpo de um homem? E tem aqueles que são mais radicais que dizem que você pode ser um cavalo no corpo de um ser humano, ou um gato no corpo de um ser humano. Basta dar um Google aí que você vai perceber uma mulher trotando igual um cavalo, outra sendo tratada igual um gato, e tem um adulto, bem obeso assim, grandão, que se julga um bebê.
Então eles tratam ele com papinha, com chupeta e com babador. A transgeneridade ensina isso, que a pessoa ela pode ser aquilo que ela quiser, porque isso é uma construção social e não biológica. É a sociedade, é a cultura que define aquela pessoa. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. O menino não precisa se comportar necessariamente de acordo com o sexo de nascimento dele, como menino. Gostar de carrinho, gostar de usar azul. Né? De repente, se o menino quiser usar um vestido de menininha, não tem problema na perspectiva deles. Se o menino quiser brincar de boneca, não tem problema na perspectiva deles. Isso é porque ele talvez seja uma menina, no corpo de um menino. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre um macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. O que eles estão dizendo, queridos? Eles estão dizendo que aquilo que nós pregamos, de que um homem ele deve ter relações sexuais com uma mulher, e uma mulher deve ter relações sexuais com um homem, eles dizem que isso é algo opressivo, que isso é uma imposição cultural, religiosa, de uma sociedade. Por isso que eles são favoráveis a qualquer tipo de comportamento sexual. Percebam que quando nós falamos o óbvio, que para mim isso é óbvio, não sei se é para você, amém ou não amém? Isso é óbvio para você que um homem tem que ter relação com a mulher? Isso é óbvio para você de que a mulher tem que ter relação com o homem? Para mim é óbvio. Isso porque a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz que Deus fez macho e fêmea. Tanto é que o texto áureo de hoje, ele é o texto que nós usamos até no casamento, né? O homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas eles condenam isso. Para nós, a questão da sexualidade é uma verdade absoluta. Homem, sexo biológico masculino. Gênero masculino. Mulher, biologicamente é mulher, e o seu gênero também é feminino. Certo? E para nós, a questão da sexualidade é uma coisa muito clara. E daí eles trazem a ideia de cisgênero e transgênero. Eu sei que você não vai ficar assistindo programas que falam sobre isso, mas ocasionalmente o seu filho, criança ou adolescente, vai chegar e vai falar: mãe, o que é cisgênero? Mãe, o que é transgênero? Cisgênero seria aquela pessoa que ela se identifica com o seu sexo de nascimento. Eu, por exemplo, sou cisgênero. Dentro da visão dele, eu sou um cisgênero. Por quê? Porque eu nasci com toda a anatomia de um homem e eu também me considero homem. O meu gênero dialoga com o sexo de nascimento. Então, eu sou cisgênero. Eu acho que todos vocês aqui também são cisgênero. Tá? E o transgênero? O transgênero é aquele a sua identidade de gênero, né, há uma disforia de gênero ali, ou seja, a identidade dele está em oposição ao sexo de nascimento. É um homem que se enxerga como mulher, ou é uma mulher que se enxerga como homem. Aí está o transgênero. Está claro para vocês isso? Esse papo cabuloso que a gente está tendo aqui? Certo? Então, daí surgiu um movimento que eles chamam de LGBTQIAPN+. Esse movimento busca, através do ativismo homossexual, defender essas pautas. Eles defendem essas pautas com unhas e dentes. Eu costumo dizer o seguinte, amados: a maioria da sociedade brasileira é conservadora. Eu penso. Digo eu, não o Senhor, como disse Paulo, né? Eu penso que a maioria da sociedade brasileira é conservadora. Porém, por que dá a impressão de que esse povo é imenso, é muito grande? Porque eles são barulhentos e porque eles ocupam posições estratégicas. Por exemplo, na moda. Quem dita a moda hoje?
É esse público. Por isso você vai ver homem com a calça até na canela, falando que aquilo é coisa de homem, com as bordazinhas dobradinhas. Né? Tem uma tal de moda queer. Alguém já ouviu falar dessa moda queer? Quem ouviu falar, levanta a mão para eu poder ver. A moda queer, o que é o queer? O queer é um termo usado em Londres, na Inglaterra, para definir aquelas pessoas que ficam com homem, ficam com mulher, ou seja, ele não se define nem com... Ele não tem rótulos, vamos dizer assim. Então a moda queer seria uma moda que cabe tanto na mulher quanto no homem. E hoje tem muita gente usando esse tipo de roupa e nem sabe. Por isso que eu gosto, irmão, dessas calças assim. A minha ainda é um pouco apertada, mas eu gosto de uma calça mais masculina, mais, né? E tem uns homens aí usando umas calças de... Eu chamo de calça omelete, né? Que esmaga. Calça camelo, que divide as corcovas ali. É umas calças que vêm até aqui na canela assim, ó. Ah, você desculpa aí, ô homem. Em nome de Jesus, isso não é calça para homem não, irmão. Esses dias eu cheguei para um rapaz e falei bem assim, vem cá, essa calça aí. Ele, o meu, eu fui num... Como é que ele falou, gente? Eu fui num personal styler. E ele falou que isso aqui é bacana. Foi na minha... Isso aí se chamava calça pega-franga. É quando a calça ficava curta e a mãe não tinha dinheiro para comprar. Falei, vai botar uma calça de homem. Nunca mais eu vi ele com aquela calça. Não sei se ele atendeu meu conselho tão gentil, né? Se ele achou que aquele treino era esquisito mesmo. Mas veja, até na moda eles influenciam. Tem muita roupa que meninas estão vestindo, que são roupas masculinizadas. Aí você vê um monte de menina masculinizada, né? E aquilo é um passo para se tornar uma menina lésbica. Um homem feminilizado também, isso afeta profundamente aquilo que Deus traçou para nós. Nós temos que ser masculinos, até na forma de vestir. Aonde mais eles estão? Eles estão, falando ainda da moda, né, da roupa, mas eles também estão na parte, essa parte de maquiagem, perfumaria, é dominada por esse público. E a mídia também estão lá. Grandes produtores, roteiristas, né, atores, atrizes, são ativistas desses públicos. Aí o que acontece? Eles também estão entrando dentro de toda a área de criação das empresas. Se você pegar os setores de marketing de grandes empresas, há pouco tempo eu conversei com um rapaz de uma empresa, de uma mega empresa do Brasil de mineração. Ele falou bem assim, olha, a nossa empresa está demitindo pessoas para contratar de acordo com essa agenda. Então, ou seja, eu estou demitindo um profissional, um bom profissional, para contratar uma outra pessoa que talvez não seja um bom profissional, só para poder ter ali um percentual de pessoas que se identificam como transgênero, como homossexual. Esses dias eu vi eu tenho um portal que eu sigo chamado Brasil Paralelo, que produz conteúdos conservadores. E tem uma empresa aérea que me fugiu o nome agora, que ela emitiu um comunicado dizendo que os pilotos de avião serão contratados de acordo, haverá uma porcentagem de pilotos contratados de acordo com a sua identidade de gênero para poder ter ali diversidade nessa empresa. Aí um humorista estava fazendo uma piada com isso. Espera aí, então quer dizer que o sujeito chegou na empresa, você sabe pilotar um avião? Ah, mais ou menos. Tá, mas eu vi aqui que o senhor é homossexual, então está contratado. Aí você chega para o outro e fala, o senhor sabe pilotar um avião? Sei, eu tenho um monte de certificações aqui. Ah, mas eu vi que o senhor é hétero, né? Já tem, a cota já acabou para hétero, agora tem que ser homossexual. Então veja a que ponto a sociedade chegou, de contratar uma pessoa não pelas suas habilidades, mas por uma questão para atender uma agenda que existe hoje. Vocês vão ouvir muitas empresas falando de diversidade, de inclusão, empresa inclusiva, empresa que apoia a diversidade. Existe agora, irmãos, um selo chamado ESG. Vocês vão ouvir falar, daqui a pouco chega. ESG. ESG é um termo utilizado para as empresas que vão ter que construir. As empresas vão ter que se adaptar a esse termo ESG, que é um termo que fala de sustentabilidade, governança, mas que, no fundo,
ele trata dessas questões de diversidade, de inclusão. Ou seja, uma empresa que não tiver uma quantidade de negros, uma empresa que não tiver uma quantidade de homossexuais, uma empresa que não tiver uma quantidade de mulheres, ela não vai poder lançar ações na Bolsa de Valores, não vai poder investir, não vai poder captar recursos no mercado. Isso é ou não é um anúncio do anticristo? Imagine você ter uma empresa gigante, e não é que você faça questões disso, não é que você distrata as pessoas, mas de repente aquele trabalho é um trabalho mais designado para homens. Mas você vai ter que botar mulher lá também para fazer um trabalho que é de homens. Porque você precisa cumprir uma agenda. De repente você vai ter que deixar de contratar um profissional exemplar, um profissional com currículo maravilhoso, para atender uma agenda. Você tem que contratar um profissional mais mediano, com currículo ruim. Já está acontecendo, principalmente na parte de concursos públicos. O Supremo Tribunal Federal está mandando refazer todo o edital para poder incluir toda essa questão. Eu não estou afirmando aqui que as pessoas devam ser desrespeitadas ou destratadas por causa da escolha que elas fizeram na vida. De forma alguma. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa agenda, ela é uma coisa diabólica, porque ela não só se contenta em ser antagônica ao que nós acreditamos, ao que nós pregamos, mas ela quer combater a nossa fé. Ela quer nos oprimir. Somos a maioria da sociedade brasileira, mas que se sente oprimida. Aí, pastor, onde é que entra isso? Por que isso é importante eu discutir, pastor? Porque o seu filho, fatalmente, ele está lá ouvindo músicas da Anitta, né, de não sei o quê, e na escola tem um coleguinha que canta, que está conectado com isso, está nas cores do arco-íris, não é isso? Está nas cores do arco-íris, está na roupa, está na música, está no artista famoso, está no youtuber famoso. De repente, seu filho é cercado por todo esse universo que estrategicamente o diabo preparou. Isso é um prato cheio para ele começar a reverberar ideias ou ideologias transgênicas, ideologias diabólicas. Veja por que é importante você conversar abertamente com seu filho. Eu nem estou interessado que você saiba com profundidade sobre isso, não. O que eu quero é que você entenda o risco que nós estamos correndo. O risco de um pai ausente. Porque o que mais tem hoje são filhos órfãos de pais vivos. Nós temos hoje uma geração de filhos órfãos de pais vivos. O pai acha que dar um celular na mão do filho resolve o problema. Que colocar o filho de frente do YouTube resolve o problema. De colocar o filho na frente da televisão, eu boto lá, pastor, para eu poder conseguir fazer as coisas aqui em casa. Meu filho não me deixa em paz. Não faça isso, em nome de Jesus. Não faça isso. Eu tenho orado, irmãos. Eu sei que tem pais que se ofendem com o pastor. E eu não estou nem aí. Eu não acho certo você dar um celular para o seu filho. Tem pai que faz isso na hora do culto aqui, ó. Eu olho, a criança está lá. Você está estimulando o seu filho. E isso não tem nada a ver com religião, não, tá? Eu vi um psiquiatra dizendo que um celular na mão de uma criança, ele provoca a mesma dependência e a mesma destruição cognitiva que o crack produz na mente de um usuário. Um pai que coloca o celular na mão do filho, ele é irresponsável. Você pode até desobedecer o pastor, você pode não concordar com o teu pastor, mas aí o problema é seu. A conta vai chegar lá na frente. Pastor, mas você não deixa seu filho ver desenho, ver YouTube, ver... Deixa, irmãos, mas tem um horário, tem o tempo. E eu faço de tudo para poder ele fazer outra coisa. Sabe? A minha filha, a vontade dela é ter um celular na mão, 12 anos. Não tem. O que ela vai querer? Celular é para quê, irmão? Vamos ser sinceros. Para que serve o celular? Tudo bem que você faz tudo com ele hoje, né? Mas o celular, ele serve para você se comunicar, para você despachar ali para quem trabalha com celular, tem que responder o cliente pelo WhatsApp, para você abrir a conta do seu banco e fazer uma movimentação bancária. Para que uma criança tem conta bancária, sim ou não? Criança tem que despachar pelo WhatsApp, sim ou não? Talvez para comunicação, mas como a gente sabe que lá dentro tem tudo, a criança vai usar para jogar, vai usar para ver o Felipe Neto lá, o Lucas Neto no YouTube, ela vai
vai ficar vendo desenhos que não tem filtro, filmes que não tem filtro. E vai ter contato com tudo isso. Então, não importa se eu vou perder pessoas. Tem irmão que já se ofendeu comigo porque eu falei isso. E eu falei, cara, eu não vou mudar a minha palavra, aquilo que eu acredito, se você é um pai frouxo. Para mim, um pai que ama o seu filho, ele não vai deixar seu filho ter contato o dia inteiro com tecnologia. Você pode até definir um horário e falar, deixa o papai colocar aqui para você, e eu quero ver o que você está assistindo. Assista com teu filho um tempinho para ver. Porque eu faço isso e às vezes eu identifico em desenhos animados, em filmes, eu identifico desenho animado gay, irmão. Desenhinho. Está lá um rinoceronte, irmão, rinoceronte, bruto, que rola na lama. Está lá o rinoceronte com um maiozinho rosa, rebolando. Estava lá no desenho animado meus filhos assistindo. Eu falei, não é possível, gente. Personagens homossexuais são colocados sutilmente nos desenhos, nos filmes, até porque é como se fosse hoje obrigatório, há uma cota, você tem que colocar. Então você vê que na novela, nas séries de TV, estão lá. Tem até um vídeo cômico do apresentador Carlos Massa, vulgo Ratinho. O Ratinho falou bem assim, gravou um vídeo, falou bem assim, gente, a Globo fez uma série, aquelas séries épicas, bonitas que a Globo fazia lá atrás, né? Tinha lá os Mezengos Berdinazzi do Rei do Gado, não tinha? Aquelas séries antigas. A Globo deu um jeito de colocar um homossexual lá que tinha relação com um soldado lá, que tinha relação com outro, os dois atrás bigodudos se beijando. Aí o Ratinho falou bem assim, a Globo deu um jeito de botar o troço lá, irmão, um viado lá na série. E aí veio aquela chuva de cancelamento sobre ele, porque ele levantou uma questão que faz sentido. Por que lá naquela época você vai colocar isso? Discute questões históricas, discute questões que são inclusive bacanas. Já teve séries de TV que discutiu a Guerra dos Farroupilhas, que discutiu a independência do Brasil, né, que discutiu as primeiras épocas, a transição para a República. Olha quanto tema bacana, histórico, que traz até edificação para quem está ali, aprendizado, né? Mas não, hoje em dia está tudo contaminado. Por isso que eu falo, havia. Não, havia no tempo bíblico. Sodoma e Gomorra havia. Mas o que eu falo é o seguinte, eles trazem essas questões de uma forma a defender isso como algo normal, a normalizar essa questão. E nós, na nossa concepção bíblica, não é, nunca foi e jamais será normal. Certo? Avançando um pouco mais, transgênero e sexualidade. Aí tem aqui as nomenclaturas para os irmãos entenderem. O que é uma pessoa heterossexual? É uma pessoa que se sente atraída pelo sexo oposto. Então, nós que estamos aqui, eu penso que somos todos heterossexuais. Porque eu gosto de mulher, certo? E a minha esposa gosta de homem, por isso que nós dois nos unimos numa relação conjugal. Aí você tem homossexual. O que é o homossexual? É uma pessoa que ela sente atração por alguém do mesmo sexo. Homem que sente atração por homem, mulher que sente atração por mulher. O homem é chamado de gay, a mulher é chamada de lésbica. Aí você tem outras nomenclaturas. Bissexual. Bi vem de dois, né? Bicampeão, bissexual. Bi é aquela pessoa que sente atração tanto por homem quanto por mulher. Assexual é aquela pessoa que não sente atração por ninguém. Pansexual é aquela que sente atração por homem, por mulher, por gato, por cachorro, pelo sol, que abraça a areia, que tem relação com a terra. Ele é pansexual. E aí, se você for pegar essa sopa de letrinha, aí tem outros lá. A sopa de letrinha tem mais. Tem aqueles o não binário e por aí vai. Cada um tem os seus conceitos, as suas definições. E lembrando sempre, irmãos, por mais que a gente fala, que a gente ri um pouquinho sobre essa questão, como eu disse, para nós é uma questão resolvida, né? Mas o objetivo, quando a gente ri aqui, não é nem zombar dessas pessoas. A gente sabe que são pessoas que precisam de cuidado, de atenção, de oração, de afeto. A igreja precisa se abrir para receber essas pessoas, sem abrir mão das suas convicções. Vamos avançar um pouquinho? O que a Bíblia fala sobre essa questão?
Bom, a Bíblia fala sobre a constituição biológica. O que seria? Do hebraico, Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Não sei se você sabe, mas a palavra Adão vem de humus, que é a mesma raiz da palavra terra. O homem veio do pó da terra. Deus fez o homem da terra. O nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Jesus falou sobre isso lá em Marcos capítulo 10 e versículo 6, reforçando o que está escrito no Gênesis, macho e fêmea. Veja, inclusive a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus aborda essa questão, né, de que o ser humano ele foi composto da parte física, que é o corpo, e da parte imaterial, que é a alma e o espírito. O corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e o XX determina o sexo feminino, fêmea. O que a Bíblia diz claramente? Que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Segundo a genética, o homem nasceu com... O que é o cromossomo? É onde está escrito ali o nosso DNA. O cromossomo é como se fosse a história do nosso corpo. O DNA humano está escrito no cromossomo. Se você pega a célula do corpo de um homem e o cientista extrai ali o cromossomo, ele vai encontrar XY, que é como a ciência denomina o cromossomo masculino, que tem lá a sua forma de se expressar. Imagine pegar um cadáver. Eu quero saber se esse cadáver aqui é homem ou mulher. O que eles fazem? Eles fazem lá um teste. E nesse teste, se for homem, o cromossomo a ser identificado será XY. Se for mulher, terá o cromossomo XX. 2 vezes a letra X, que é para identificar que ali tem uma mulher. Porque as células, porque o DNA, todo que está naquele cadáver é de uma mulher. Agora, se você pega um transexual, um homem que colocou seios, que fez uma amputação, usou hormônios, colocou cabelo, essa pessoa morreu. Quando alguém achar esse corpo, vai dizer o quê? Que é um transexual? Ou vai dizer que é o quê, querido? É um homem que está ali. Porque, oi? É o que ele era biologicamente, porque no cromossomo dele está escrito XY. Vão pegar aquela carcaça e vão falar bem assim, olha, é um homem. Não vão falar que é um transgênero. E se for uma mulher que cortou os seios, que cortou o cabelo igual ao homem, que usou hormônios para crescer barba, não adianta. Se acharem aquela carcaça, vão encontrar ali cromossomo XX. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, que biologicamente nós somos aquilo que fomos gerados, de acordo com a biologia, de acordo com a ciência. A palavra do Senhor diz que depois que Deus criou o homem, criou toda a natureza, Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que era bom. Deus viu que a sua obra era boa. Ou seja, Deus não errou. Como é que Deus pode errar? Você conversa com uma pessoa, eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, honestamente, respeitosamente sobre essa questão, e ela diz assim, mas Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Deus nos fez de acordo com a biologia. Na verdade, o que as pessoas fazem é que elas se rebelam contra Deus. É mais ou menos assim, eu não consigo lutar contra isso, então eu vou me entregar a esse sentimento. Não está lá no livro de Romanos, a palavra do Senhor dizendo no capítulo 1, que essas pessoas se tornaram pessoas rebeldes contra Deus, pessoas que cederam aos seus impulsos, aos seus desejos. Amados,
É claro que a questão é muito mais complexa do que a gente abordar esse tema aqui em 40 minutos, 1 hora. Mas é importante dizer o seguinte, a Bíblia nos ensina que Deus fez homem e mulher, que Deus fez macho e fêmea. Deus não erra, Ele é perfeito. A palavra do Senhor diz que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, então eu não posso afirmar que uma pessoa nasce homossexual. Eu não posso dizer que uma pessoa nasce no corpo errado. Existem questões complexas por trás disso? Existem. Eu trouxe aqui há um tempo atrás e quero até trazer novamente a Juliana Ferron. Quem lembra dela aqui? Juliana Ferron escreveu um livro chamado Cansei de Ser Gay. Ela nasceu biologicamente mulher, mas em um dado momento ela quis ser homem. Trocou tudo, fez todo o seu corpo ser um corpo de homem. Até o dia que ela conheceu Jesus. Ela conta o drama dela, ela conta como que ela não se sentia plena, ela não sentia paz, ela entrou em depressão. Porque a sociedade sempre vai ensinar que é muito melhor você ceder aos desejos. É mais ou menos assim, Deus não te fez para sofrer, Deus te fez para ser feliz. Então você tem que viver a vida de acordo com o que o seu coração está mandando. Tá, mas tem um monte de pessoas que estão fazendo isso e não são pessoas felizes. Ninguém coloca na minha cabeça que uma pessoa transgênero, uma pessoa homossexual, ela se sente plenamente feliz e em paz. Sempre haverá o conflito, sempre haverá a guerra interior. Se tem guerra lá e se tem guerra aqui, então o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa viver a identidade para o qual Deus a constituiu. Ela precisa viver dentro da identidade. O diabo tem confundido as pessoas com relação a isso. Mas o Senhor fez macho e fêmea. O segundo tópico fala sobre a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Tem as referências bíblicas aí na sua revista. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo que é templo e morada do Espírito Santo. O que o escritor está dizendo aqui? Que nós fomos constituídos por Deus moralmente perfeitos. Só que o pecado descaracterizou o homem, tirou de nós essa essência de sermos a imagem e a semelhança de Deus. Isso significa que quando o homem pecou, quando o ser humano pecou, o que aconteceu com ele? O espírito ficou enfermo. A alma ficou totalmente degenerada, enferma, e o corpo foi afetado por tudo isso. Veja que uma pessoa que peca, isso não começa no corpo, isso começa lá dentro, começa no espírito, que passa para a alma, que vem para o corpo. O que é o espírito, irmão? O espírito é o sopro, né? O espírito é a vida, o espírito é o meu homem interior, o espírito é aquele que me conecta com Deus. Uma pessoa que precisa de libertação espiritual, ela precisa de libertação no espírito. Quando Jesus viu aquela mulher encurvada, a palavra do Senhor diz que ele chamou ela para o meio, ela veio toda corcunda, e ele falou bem assim: mulher, você está livre dessa enfermidade. Aí o texto seguinte fala bem assim: e impondo as mãos sobre ela, ela endireitou. Veja que é uma sequência. Quando Jesus fala, você está livre dessa enfermidade, não fala que ela endireitou. Por quê? Porque Jesus primeiro curou o espírito dela. Depois ele colocou a mão sobre ela e ela endireitou. Ou seja, primeiro Jesus restaurou o espírito, para depois restaurar o corpo. Amém? A primeira cura que nós precisamos é no espírito, é a salvação, é a reconciliação com Deus, é abandonar o pecado e andar em santidade. Aí quando o espírito está regenerado, a alma também será sarada. O que é a alma, pastor? A alma é o centro da vontade, a alma é o centro do intelecto, a alma é o centro dos sentimentos e das emoções.
Se eu tenho capacidade de escolher livre-arbítrio, é porque eu tenho uma alma. O livre-arbítrio está na alma. Quando o diabo aprisiona alguém, ele tira dela o livre-arbítrio. Ah, mas eu quero sair, mas não consigo. Eu quero parar de beber, mas não consigo. Quero parar de fumar, mas não consigo. Quero parar de me prostituir, mas não consigo. O que está acontecendo com essa pessoa? A sua alma foi acorrentada pelo diabo e ela perdeu o poder de escolha. Então ela precisa orar por libertação para Deus tirar essa prisão que está na alma dela e ela poder voltar a escolher e dizer não. Porque o maior poder que você tem contra o pecado é o poder de dizer não. De dizer não para o pecado. Certo? Intelecto. Pessoas que tomam decisões erradas na vida. É porque o seu intelecto foi afetado. Intelectualmente essa pessoa se tornou uma pessoa frágil. Por quê? Porque o diabo roubou dela a sua capacidade de pensar, de raciocinar. E os sentimentos e as emoções também ficam desregulados, atrapalhados. A pessoa que tem a sua alma afetada, emocionalmente ela será uma pessoa doente. Vai vir medo, vai vir angústia, vai vir síndrome do pânico, vai vir depressão, vai vir complexo de inferioridade, vai vir uma série de problemas. E o que é isso? Isso é uma alma doente. Agora pensa comigo, espiritualmente a pessoa está afastada de Deus. A sua alma foi afetada negativamente. Isso vai refletir aonde? No corpo. Toda vez que você vê uma pessoa que flagela o corpo, ela está tentando falar alguma coisa. Você vê uma pessoa cheia de... Não estou dizendo que tatuagem é coisa do diabo, não. Eu, particularmente, não gosto. Não acho que seja saudável para um cristão. Mas, geralmente, uma pessoa que mete tatuagem no corpo, piercing na orelha, no nariz, muda o cabelo, ela está querendo se expressar de alguma forma. Essa pessoa não tem muita convicção com relação a quem ela é. E um transgênero é uma pessoa que precisa urgentemente se reconectar com Deus para ter sua alma restaurada, a sua identidade de filho, a sua identidade de homem ou a sua identidade de mulher, para aprender a ser aquilo que Deus lhe fez para ser, porque o pecado tirou isso dela, e isso vai refletir naturalmente no seu corpo. Então, sim, por mais que eles se sintam ofendidos, e a verdade de Deus ela é ofensa para quem não crê, mas uma pessoa transexual que amputa o seu próprio corpo para ser aquilo que Deus não lhe fez para ser, é uma pessoa cujo pecado dominou o seu coração e ela está em rebelião contra Deus. Pastor, como é que eu faço para orar por essa pessoa? Eu preciso orar e trabalhar na mente dela para que ela possa voltar a ser aquilo que Deus lhe criou para ser. Amém ou não amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, isso é tão importante quanto eu terminar ou não a lição. As pessoas têm dúvida, como é que eu faço para tratar uma pessoa que é homossexual, que é transexual? Eu falo para ela que ela vai para o inferno, que o diabo está dominando a vida dela, o que eu faço? Como é que eu faço para abordar? É uma dúvida que muita gente tem e é uma dúvida razoável. Eu aprendi o seguinte: eu não mudo uma pessoa batendo nela. Eu não mudo uma pessoa, eu não provoco mudanças de uma pessoa falando mal do comportamento dela. Como é que eu faço então, pastor? Eu acredito que quando você dá ênfase à verdade, a mentira cai por terra. Eu aprendi que quando você dá ênfase à luz, as trevas são dissipadas. Tá, pastor, não entendi ainda, então vou te explicar. Como é que eu faço para falar de Jesus para um homossexual, para uma lésbica? Eu reforço nela ou nele a identidade de Deus nele. Eu explico para ele o que Deus lhe fez para ser. Eu falo sobre o plano de Deus lá no Gênesis, do macho, da fêmea. Eu explico para ele ou para ela sobre a família, que é um projeto de Deus, que o casamento é um projeto de Deus, que o objetivo principal do sexo, mesmo que ele também seja para o prazer, mas o objetivo principal do sexo é a procriação. Depois, ele também é para o prazer. Eu explico como que a família é uma bênção de Deus. E óbvio, eu também vou falar sobre como que o pecado entrou no mundo. Como que o pecado descaracterizou a gente. Eu me incluo no meio. Eu explico para o homossexual
que eu também tenho conflitos, não são iguais aos dele, mas eu também tenho. Um dia eu conversei com uma moça, membro da nossa igreja, lá na Chechênia, perto da Bulgária, ali da Rússia, e ela falou: pastor, eu gosto de mulher. E eu falei: eu também. Ela não entendeu, ela falou: não, eu sei que você... Eu falei: não, eu também gosto de mulher. Eu falei: eu sei que a sua guerra é porque você se sente atraída por mulher. E eu falei: e a minha guerra é porque eu sou casado com uma só mulher. E todo homem também sente desejos, sente atrações, sente tentações. Você sabe por que eu não traio a minha esposa? Falei para ela. Não é só porque eu a amo, é porque eu tenho temor a Deus. É porque a Bíblia fala que o Espírito Santo gera em mim o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a capacidade que Deus me dá de dominar os meus impulsos carnais. Senão a gente sairia fazendo um monte de besteira por aí. Ela falou: mas a sua luta é diferente da minha. Eu falei: agora você chegou no X da questão. As nossas lutas são apenas diferentes, mas você também tem uma luta. Eu tenho uma luta e você tem uma. Você tem uma guerra, eu também tenho uma guerra. Eu não estou dizendo que seja fácil, irmão, uma pessoa lutar contra um sentimento desse. Mas eu preciso deixar claro para ela que Deus a ama. E Deus a ama tanto que Deus deseja restaurá-la à sua imagem e à sua semelhança. Então, ao invés de você bater neles, dê amor, dê afeto, mostre o que é ser um cristão. Porque o que está acontecendo? Tem homossexuais que têm ranço de igreja e de cristão, porque tem crente que não sabe abordar, que não sabe falar de Jesus para essas pessoas. Quando não fazem carinha de nojo ou de indiferença, ou viram a cara, tratam mal. Não faça isso. É possível você falar a verdade para essa pessoa com amor. Então fale a verdade. Um dia um rapaz chegou, vou dar um exemplo parecido. Um rapaz chegou, ele se converteu e falou: pastor, cheguei em casa, que agora eu sou evangélico, né, pastor? E minha mãe está lá com aquele monte de santo dela. Cheguei em casa e falei com ela que eu vou quebrar aquele santo dela tudinho, porque ela tem que aceitar Jesus, senão ela vai para o inferno. Ela ficou brava comigo. Mas eu falei a verdade para minha mãe. Falei: sabe quanto você vai ganhar sua mãe para Jesus? Falei: nunca. Você vai ganhar sua mãe? Você tem que passar pano no santinho dela lá, tirar a poeira do santo dela. Você tem que ajudar a sua mãe, colocar o santinho na prateleira bonitinho. Só que ao mesmo tempo, você vai orando, você vai ensinar sua mãe a orar em nome de Jesus. Você vai ensinar sua mãe que é Jesus que nós precisamos nos apegar a Ele, para que esse Jesus possa nos conduzir até a Deus. Você vai colocar louvores na sua casa. Você vai ler a Bíblia junto com a sua mãe, pode ler na Bíblia dela. Só que você vai pegar os textos que remetem a Cristo como centro da nossa vida. Vai chegar um momento que sua mãe já não vai nem ligar para o santo mais, só vai pensar em Jesus. E é nessa hora que o Evangelho vai entrar no coração dela. Não é batendo no outro que eu vou conseguir ganhar ele para Jesus. Não é dizendo palavras contundentes que eu vou... Pastor, mas você está dizendo que eu não posso falar que ele vai para o inferno? Olha, você pode falar de um jeito diferente. Você pode falar: Deus quer te levar para o céu. Se eu falo para a pessoa que Deus quer levar ela para o céu, o que ela está subentendendo? Que Deus não quer que eu vá para o... É diferente. Perguntaram para a Madre Teresa, que hoje é canonizada pela Igreja Católica, perguntaram se ela era contra a guerra. Sabe o que ela respondeu? Eu sou a favor da paz. Não, mas você é contra a guerra? Repetiram. E ela disse: eu sou a favor da paz. É diferente você falar eu sou a favor da paz, de dizer eu sou contra a guerra. Então muda a sua forma de falar. Muda a sua abordagem. E você será muito mais eficaz na sua evangelização. Olha como que Deus está te ensinando, está nos ensinando aqui nessa manhã.
Isso aí, ensinando ele a orar, né? Isso aí. Faça, ou seja, a senhora está levando ela a admirar Jesus e a sua paixão por Jesus. Amém, isso aí. Eu preciso dar ênfase à luz para que as trevas se dissipem. Eu preciso dar ênfase à verdade para que a mentira perca força, perca influência. Então, quanto mais eu falo de Jesus, mais as pessoas se apaixonam por Jesus. Fale de Jesus. É aquela história que eu contei para vocês, meu tempo já foi aqui, mas eu contei para vocês a história do rapaz que chamou o colega de trabalho para ir à igreja. Chamou na segunda-feira, para ir no domingo à igreja. Ele falou bem assim, eu vou ler um livro, depois eu te falo. Na terça-feira ele falou, e aí, já leu o livro? Bora para a igreja domingo? Ele falou, não, estou lendo ainda. Na quarta, já leu o livro? Não, estou lendo ainda. Chegou na sexta-feira e falou bem assim, rapaz, é o último dia que a gente vai estar junto trabalhando. Você vai ou não vai na minha igreja? Você acabou de ler esse livro aí? Ele falou, acabei de ler o livro. E o que você vai fazer? Você vai na igreja domingo? Ele falou, vou não. Mas que livro é esse que fez você mudar de ideia ou você não querer ir na minha igreja? Ele falou, esse livro é você. Eu estava lendo a sua vida para ver se eu ia na sua igreja. Mas para ir na igreja, para ser igual a você, eu não quero ir não. Ou seja, quem vai mudar o mundo não é a igreja que eu estou indo, é a igreja que eu estou sendo. Eu preciso ser. É o exemplo que eu dou que faz com que as pessoas se acheguem a Deus. Então, para finalizar esse segundo tópico, a constituição da sexualidade, ela fala exatamente sobre isso. De que Deus fez macho e fêmea, de que a relação entre pessoas do sexo oposto, a relação entre homem e mulher, ela tem que ser uma relação heterossexual e monogâmica. Ou seja, um homem ele deve se unir a uma única mulher e uma pessoa deve se unir a alguém do sexo oposto, nunca do mesmo sexo. O plano de Deus para a nossa sexualidade é esse. É claro que hoje existem questões, você vai falar assim, pastor, mas por que uma mulher se sente atraída por outra mulher? Eu falei da Juliana Ferron, né? Eu quero trazer ela de novo aqui, porque ela fala sobre as 11 raízes, eu acho que é esse mesmo tema da palestra dela, 11 raízes da homossexualidade. E vou falar da minha experiência pastoral. Eu já tive aconselhando aproximadamente aí em torno de 20 pessoas, não foram muitos. Mas já tive, que passou pelos meus cuidados pastorais, em torno aí de 20 pessoas. Todas elas foram abusadas sexualmente. O abuso sexual, eu não estou dizendo que toda pessoa que é abusada sexualmente se torna homossexual, lésbica ou gay. Mas é muito forte isso. Se a pessoa ela tem a sua sexualidade totalmente confundida, a mente dela fica conturbada. As pessoas que vivem esse conflito ou sofreram abuso, ou tinham uma casa, faziam parte de uma casa onde o pai não era referência. Geralmente o pai era alcoólatra, a mãe é que trabalhava para manter a casa, então ele projetou o seu ideal de vida na mãe. Geralmente filhos de militares ou de homens muito duros no tratamento se tornam homossexuais, porque o pai fica lá, vira homem, parece uma mariquinha. Né? No final, o diabo pega essa palavra de legalidade que o pai deu e trabalha na mente do garoto para se tornar uma mulher. Tem uma menina que se tornou lésbica, parente de alguém que reuniu comigo, e dizem que o pai tinha vários filhos homens, e os homens eram meio lerdos na roça, e tinha uma menina que ajudava ele, e ele sempre dizia assim, esse aqui é meu homem, esse aqui é meu homem, dá show nos meninos tudo. E a menina cresceu, esse aqui é meu homem, esse aqui é meu homem. O que ela se tornou? Lésbica. Então cuidado com essa área da sexualidade que é muito delicado, querido. Lance palavra de bênção sobre o seu filho, sobre a sua filha. Lance palavras que reforcem a identidade de quem ela é em Deus, de quem Deus a fez para ser. A minha filha um dia pegou meu terno, eu tinha acabado de chegar da igreja, ela pegou o terno e vestiu, enfiou o pé no meu sapato, o pezinho desse tamanhozinho no sapatão, e começou assim, eu sou o papai, eu sou o papai. Eu não ri, eu olhei para ela, tirei o casaco e falei, filha, você não é o papai, você é menina, você é linda igual a mamãe. Está vendo a mamãe? Então você tem que vestir o sapato da mamãe e a roupa da mamãe. Pronto, nunca mais minha filha fez aquilo. A mesma coisa é o Theo. A gente ensinou ele que azul é de menino e rosa é de menina. Um dia a Maria chega em casa com uma maquiagem azul, um negocinho azul.
E o Theo queria passar porque é azul. Ele era menorzinho, hoje ele já entende mais, né? Mas papai, é azul. Eu falei, não, mas é azul, mas isso aqui é de menina. Aí tive que explicar para ele que maquiagem é de menina. Nossos filhos são reflexos da gente. Quando nós direcionamos os nossos filhos, nós estamos honrando a Deus. Sabe o que está acontecendo? Tem muito pai, muita mãe que está terceirizando a educação. Que dia que você sentou com a sua menina, com a sua filha, para falar sobre o corpo dela, as mudanças hormonais, sobre sexualidade? Você precisa fazer isso com a tua filha. Com teu filho, quando os pelos pubianos começam a nascer, o pelinho na região do órgão genital dele, quando o corpinho dele começa a ganhar forma, você ensina o seu filho que ninguém pode tocar nele, que ninguém pode tocar nela. Você ensina a sua filha que ninguém pode tocar na vaginazinha ou no pênisinho dele. Você precisa ensinar o seu filho sobre isso. A gente não pode viver no mundo, eu não vou falar porque minha filha vai ficar pensando nessas coisas. Bom, se você não falar, ela vai ouvir na escola, ela vai ouvir na internet, ele vai ouvir na escola, vai ouvir na internet, e vai ouvir de uma forma deturpada. É muito melhor eu abordar numa perspectiva bíblica do que numa perspectiva diferente. Quem está me entendendo, diga amém. O último tópico da lição, ele fala sobre os efeitos dessa ideologia nefasta. Primeiro, a depreciação da heterossexualidade. O que o movimento dos transgêneros, eles dizem que nós somos? Nós somos homofóbicos, transfóbicos, nós somos pessoas, como é que eles dizem? Nós somos pessoas que odiamos os transgêneros, que odiamos os homossexuais, simplesmente pelo fato de sermos heterossexuais. Parece que hoje falar que você é heterossexual é crime. Então há uma tentativa de desconstruir a heterossexualidade, que é uma bênção de Deus, e que nós nascemos para sermos alinhados com o sexo biológico. Também existem construções de narrativas. Ou seja, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. É a ideia do você tem que fazer aquilo que te dá prazer, do narcisismo e do hedonismo, né? A sociedade narcisista e hedonista. É o foco na estética e naquilo que me dá prazer. Se o seu coração está te mandando, faz. Porque você é aquilo que você sente. Errado, você é aquilo que Deus te fez para ser. Então há a construção de uma narrativa. E sabe o que é perigoso, amado? Olhe para cá. Sabe o que é perigoso? É porque já tem igrejas inclusivas no Brasil que talvez na ânsia de querer abarcar todo tipo de gente, não é que a igreja não é feita para todo mundo, a igreja é para todo mundo. Mas as pessoas que entram na igreja, que aceitam Jesus no seu coração, elas precisam permitir que a palavra de Deus entre no seu coração e transforme a sua vida. Eu não posso fazer uma igreja para agradar as pessoas. Eu não posso ser uma igreja que massageia o ego das pessoas. Eu preciso ser uma igreja que prega a verdade. Mesmo que essa verdade seja ofensiva para essa geração. Porque essa geração de hoje é uma geração que se ofende com tudo. É a geração do politicamente correto. Nós vivemos a época do patrulhamento ideológico. Você tem que tomar cuidado em tudo que você fala, porque senão vai ser ofensivo para fulano. Eu não posso falar baixinho porque vai ofender o anão. Eu não posso falar denegrir porque vem de negro e eu não vou ofender o negro. Eu não posso falar criado mudo porque, segundo alguns, era o escravo que ficava do lado da cama do Senhor à disposição dele. Eu não posso falar judiar porque vem dos judeus e relembra o holocausto. Eu tenho que tomar cuidado, fazer piadinha com mulher, senão eu vou ser chamado de misógino. O mundo está sem graça. O mundo está esquisito. E eu, enquanto cristão, preciso me manter na verdade da palavra de Deus. Há uma construção de narrativas hoje. E para finalizar, eles estão tentando colocar goela abaixo da gente a chamada linguagem neutra.
Você sabe o que é linguagem neutra? Quem sabe o que é linguagem neutra aqui, irmão? Quem não sabe o que é linguagem neutra? Quem não sabe, vai ficar sem graça de falar agora, né? Não, obrigado pela sinceridade. Ninguém é obrigado a saber o que é essa porcaria. Mas a linguagem neutra basicamente consiste em retirar do alfabeto as letras O, as letras a letra O e a letra E. Em alguns casos, a letra E. Porque, segundo eles, isso é ofensivo a um público cujo gênero não se identifica com seu sexo biológico. Então se eu chegasse aqui para falar linguagem neutra, eu não poderia dar bom dia a todos. Na língua portuguesa, se eu estou num ambiente que só tem mulheres, eu digo o quê? Bom dia a todas. Se eu estou num ambiente que tem homens e mulheres, eu digo o quê? Bom dia a todos. Porque a nossa língua vem do latim e o todos abarca também o sexo feminino, certo? De acordo com a linguagem neutra, eu teria que dar bom dia a todes. Bom dia a todes. Não, é errado isso. É feio isso. E nem está na língua portuguesa. E para os dislexos, para quem sofre de alguns problemas de saúde, essa linguagem neutra, ela é um desastre. Graças a Deus que já tem estados, Pedro, comporte-se. Já tem estados e prefeituras que estão, e câmaras municipais que estão votando para que a linguagem neutra não seja implantada ali. Mas até nisso, em vez de falar ele, fala elo. Em vez de falar todos, fala todes. Aí querem banheiros onde homens e mulheres podem entrar. Você imagina, Charles, você entra no banheiro, seu filho entra no banheiro e está lá, aliás, a filha, né? Porque o filho ainda vai, vamos dizer. Mas a menina, a menina entra no banheiro e está lá um bigodudo de 2 metros de altura, parecendo um armário, e fala bem assim, não, mas eu sou uma menininha, eu sou uma mulher. Não existe isso, amado. Como é que é? No shopping, né? Quando é adultos, e se você arrumar encrenca, eles vão brigar, vão chamar a polícia, vão falar um monte de coisa. Eu estava em Israel, e quando vai entrar no Muro das Lamentações, mulheres entram de um lado, homens entram do outro. Inclusive, eu fui conversar com um israelense lá, em inglês, um inglês ruim que eu tenho, e eu conversando com ele, no final, ok, meu amigo, até mais, Boker Tov, Shalom. Fui na esposa dele, estendi a mão, a mulher tirou a mão. Fiquei morrendo de vergonha. Lá, homem não pode ficar pegando na mão de mulheres. É diferente da nossa cultura ocidental. Bom, no Muro das Lamentações, os homens vão de um lado, as mulheres de outro. Vocês acreditam que quando nós fomos, passamos, tinha um trans querendo entrar no mesmo lugar que os homens entravam. Eu sei que deu uma confusão, porque ele estava vestido de mulher. Eu não sei se era uma mulher que queria ser homem ou um homem que queria ser mulher, mas o segurança barrou e não deixou entrar. Então, a cultura lá ela é muito mais rigorosa em relação a essas questões, né? Israel é um país onde se há liberdade, se há laicidade, mas também há o judaísmo e o islamismo, que são muito fortes naquela nação. E eles não toleram esse tipo de comportamento. Amém, queridos? Alguém tem dúvida, tem perguntas a fazer aqui? Ninguém fez perguntas, só... Está todo mundo craque no tema, né? Olha aí. Verdade. As igrejas estão fazendo escolas confessionais, escolas evangélicas, ou, né, para fugir desse futuro que já está chegando,
onde os nossos filhos vão ser ensinados de uma forma errada nas escolas. Então nós temos que nos preparar, certo? Turminha da sala da Rayane aqui, ó. Tia Nani que deu aula para vocês? O que vocês aprenderam lá hoje na sala de vocês? Qual foi o tema da lição? O que vocês falaram? Foi sobre o quê? Oi? Falaram sobre o jovem rico? E o que vocês aprenderam sobre o jovem rico? Cadê meu assistente aqui? Os obreiros da igreja sumiram? Estão tudo de folga hoje? Pega o microfone aí, me ajuda. Mas deve ter outro aí, ué. Pega o microfone ali para eu ouvir ela falando. Tem não? Então deixa, tem não. Fala de novo, minha filha. Isso aí. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O jovem rico, quando Jesus falou, vende tudo que tem e me segue. Aí ele, o que ele fez? Vou nada. Você abriria mão do PlayStation por Jesus? Não? Vocês viram isso aqui, gente? Se Jesus falasse bem assim, vende seu PlayStation aí e me segue. Ele falou, não, eu vou nada. Eu penso que você talvez não... Mas olha só, mas foi legal você falar isso aqui, porque... A gente estudou sobre os falsos missionários. Oi? O falso missionário. O que tem? É outra lição, mas pera aí um pouquinho, vamos ficar aqui um pouquinho. Olha só, a gente não pode ficar preso a coisas materiais. Por exemplo, às vezes as pessoas elas largam Jesus porque se tornou famoso, rico. Já pensou se você gosta de jogar bola? Você gosta de jogar bola? Então imagine que você virou um jogador famoso, começou a ganhar dinheiro. E aí, onde é que Jesus entra na sua vida? Você vai largar Jesus? Ou você vai ser uma bênção, vai continuar crente? Você vai continuar crente, né? Você tem no Flamengo, quem é crente lá no Flamengo? O Pedro é servo de Deus, o Pedro ele é crente, ele vai para a igreja, ele vai na célula, ele glorifica o Senhor. O Kaká que jogava é crente, servo de Deus, né? Tem muito jogador que serve ao Senhor. Então você não precisa, a lição está dizendo o seguinte, você não precisa, eu tenho dinheiro, eu vou largar Jesus. Eu oro para Deus prosperar todos vocês. Grande empresário, profissional de sucesso, as meninas serem todas ricas e poderosas para comprar bastante maquiagem, fazer o cabelo, as unhas. Vocês querem dinheiro? Só que se Jesus perceber que o dinheiro está tomando o lugar dele no coração de vocês, sabe o que ele faz? Ele te dá uma rasteira assim, ó, aí você cai. Ele faz você perder o dinheiro. É isso que a lição está falando. Certo? Pergunto de novo. Você abriria a mão do seu PlayStation por Jesus? A outra sala lá. Agora é sua vez. Pode falar agora. O que você aprendeu lá na sua salinha? Aprendi que os 7 filhos do sacerdote tentaram imitar o Paulo curando na cidade de Éfeso. E eles eram falsos missionários, né? Aí eles tentaram falar um monte de coisa aí para curar um homem que estava com espírito mal no corpo. Aí eles apanharam do... O diabo deu uma surra neles, né? E o que a gente aprende com isso? Eles ficaram envergonhados, eles passaram uma vergonha.
Por que eles passaram vergonha? Porque dom de Deus não compra. Como é que você faz para... eu quero curar as pessoas. Quanto que eu pago para poder ter isso aí? Não tem como você comprar a unção de Deus. Paulo estava orando, curando as pessoas. Aí eles tentaram imitar, dando uma Isso de aí. papapá. Eles tinham que orar, né? Ser fiel a Deus, Só que para Deus não dar a Eles eles. nem sabiam que eles não acreditavam em Jesus, não oravam, não criam. Queriam usar o nome de Jesus. Pois é. Então o dom de curar é dado por Deus de graça, não se compra o dom. A pessoa tem que andar em santidade perante Deus, orar bastante para Deus dar a ela o dom de colocar a mão sobre as pessoas e ela ser curada. Parabéns. Eles eram falsos missionários. Adolescentes lá, o que vocês aprenderam aí na sala de vocês? Tem. Pera aí, eu vou voltar neles então. Os menorzinhos aí. Volta aqui. Turminha, o que vocês aprenderam hoje na salinha de vocês? Fala, filho, você acabou de... Alguém vai falar. A tia falou de quê na sala de vocês hoje? Falamos que Deus não faz diferença entre as pessoas. Independente de quem seja, nós temos que falar do amor de Deus para todos. Eu estou ouvindo daqui a tia falando o que vocês aprenderam, hein? Aprenderam sobre o amor de Jesus, que Jesus não faz diferença entre as pessoas, né? Foi isso, tia? Isso aí. Eles são bem pequenininhos, né? Vão aprender. Cornélio convidou os amigos para ouvir Pedro falando do amor de Deus. Isso aí, Cornélio convidou os amigos para ouvir Pedro falar do amor de Deus. Palmas aí para o Benício, gente. Pode ir lá nos adolescentes. Vocês sabiam que eu fui... Eu mais a pastora fomos em Jafa, que no tempo bíblico era chamado de Jope. E foi lá em Jope que Pedro desembarcou para pregar o evangelho para Cornélio, que foi o tema da lição deles. Foi em Jope que esse caso aconteceu, onde Pedro leva a palavra de Deus para Cornélio. O que vocês aprenderam aí hoje? Então, oi? Pera. Tá funcionando. Maria Vitória. Eu vou falar hoje sobre a carta de Pedro. Como a lição passada a gente aprendeu sobre a primeira carta de Pedro. Nessa lição a gente aprendeu sobre a segunda, então vou falar um pouquinho das duas, porque está conectada as histórias. A gente aprendeu que a gente tem que crescer e tem que aceitar a vocação que Deus escolhe para a gente. E também que, na época de Pedro, tinham muitos falsos mestres infiltrados, tipo pastores que mentiam sobre a palavra de Deus, ainda existem, que usavam coisas materiais e falavam que eram santas e vendiam, participavam dos cultos e tudo, só que não tinha Deus na presença deles. Também a gente aprendeu que o cristão precisa ter fé, a bondade, o conhecimento para não cair no mundo pecaminoso. Deixa eu falar aqui, por favor. O domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus e a amizade crente, porque você pode ter até um amigo que não seja crente, mas você tem que ter o conhecimento para não cair... vamos falar no papinho dele, né? Que não é para ele cair e seguir o que ele faz. Tipo, eu posso ter um amigo que não é crente, que ele xinga, mas eu também não posso xingar. Eu tenho que perseverar e confiar em Deus e continuar no caminho dele. E que no último dia Jesus vai voltar. E ele já está voltando, então a gente tem que continuar no caminho dele para a gente não cair nas mãos do diabo e não ficar aqui na terra enquanto Deus está lá junto com nós. Amém. Que orgulho o pai dessa menina deve ter, né? Fala direitinho, vocês viram? Daqui a pouco vai estar no altar pregando, em nome de Jesus. Marilise. Eu também vou falar sobre a carta de Pedro, só que eu vou falar da segunda. Na segunda carta de Pedro, do apóstolo, a gente aprendeu que precisamos nos manter fiéis no evangelho do mestre, no caso,
e que nós devemos continuar nos dedicando a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Como a Maria também falou, que devemos ser luz no meio das trevas e não devemos se misturar. Perfeito, parabéns. Palmas aí para Maria Elise. Mais alguém dos adolescentes aí querem falar? Ah, tem um rapaz querendo falar aqui, ó. Tem um rapazão aí querendo falar. Concordo com o que eles falaram. Concorda? Ele concorda com o que vocês falaram. Então significa que ele ia falar mais ou menos a mesma coisa. Aí ele falou, bom, já falou tudo que eu ia falar, então eu concordo. Lá para trás, lá os maiores, os juniores. Não, os juniores eram vocês, né? Os adolescentes agora são eles. Nós aprendemos e falamos sobre 1 Timóteo. Mas a sala do Cauã, da Ingrid ali, da... É adolescente. Ah, estão junto com os de cá? Tá. Jovens, então. Nós estávamos aprendendo sobre 1 Timóteo 5, do 1 ao 15, que fala sobre... É o conselho que Paulo dá a Timóteo sobre as viúvas, como tratá-las, como guiá-las, e a importância de ensinar não só os jovens, mas também os anciãos, que é tão importante quanto os jovens, né? Que não tem que ter essa diferença de ensinamento, só tem que saber falar de forma mais branda, como tratar os anciãos como se fossem seus pais, mas não deixar de ensinar, porque assim ele estaria... É um conselho, né? É porque Timóteo era jovem, né? Isso. Então ele era um jovem pastor em Éfeso. E a carta de Timóteo é escrita para um jovem pastor que lidava com anciãos na igreja que muitas vezes queriam, de certo modo, dominá-los. Sim. Respeito sem perder a essência. Aí ele estava falando também sobre as viúvas jovens, que o conselho de Paulo é que elas casassem para que elas... Porque elas estavam com o coração deturbado, né, em vez de fazer a obra de Deus, e acabava se deitava com outros homens, sem estar casados, ou fazia fofocas, enfim. Aí Paulo estava dando esse conselho para que Timóteo tratasse de forma que ninguém saísse da visão da igreja. Amém. Palmas aí para os nossos jovens também. Encerramos assim a nossa escola dominical. Fique de pé nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que passamos aqui. Hoje, 18 horas, teremos um grande culto de celebração ao Senhor. Eu quero que você faça duas coisas. Preste atenção no pastor aqui. Primeiro, eu quero que você venha. Segundo, eu quero que você traga um convidado. Liga para um amiguinho, liga para alguém que você conhece, para um familiar, para um amigo. Traga ele para o culto hoje à noite. Será uma bênção. O Senhor falará de maneira poderosa em nosso coração. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo? Feche teus olhos. Ore comigo, Pai amado. Deus eterno, neste momento eu quero te agradecer pelo tempo precioso que passamos aqui. Estamos encerrando, Senhor, a nossa escola bíblica dominical com um coração grato por tudo que aprendemos. Peço ao Senhor para que nos leve em segurança até o nosso lar, nos dê uma tarde maravilhosa de descanso e prepara o nosso coração para estarmos de volta hoje à noite em um grande culto de celebração. E que tudo o que aprendemos aqui nesta manhã, Senhor, fique gravado em nosso coração e que possamos aplicar em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam a Deus e aguardam a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Todos digam amém. Dá um abraço no seu irmão, cumprimente ele com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe.